Aqui estamos novamente, vamos para a próxima videoaula sobre o Pygame. Então a gente vai aprender hoje a desenhar. Como é que a gente usa os comandos do que o Pygame disponibiliza para a gente conseguir criar animações dentro do nosso jogo. Então a gente vai ver alguns módulos hoje, os principais. A gente tem o módulo Draw, que é usado para desenhar, que a gente vai ver um pouco hoje. O Image, que é usado para manipular imagens, que tem no nosso sistema operacional. Então a gente pode carregar uma imagem e jogar na tela. O Mixer.sound, que é usado para sons simples, e o Mixer.music, que é usado para tocar, por exemplo, uma música de fundo, né, do nosso jogo. A gente tem o módulo Sprite, que é usado para personagens e para detecção de colisões. O Time, que é para manipulação do jogo, do tempo do jogo. E o Font, que é usado para criar textos e renderizar imagens também. Então, na prática, quando a gente vai escrever na tela lá do Pygame, a gente está, na realidade, desenhando o texto. E a gente vai ver na sequência. Então, para desenhar um retângulo, a gente tem que sempre se lembrar que a gente começa na tela a partir da posição 00, lá no canto superior esquerdo, posição XY, e a gente pode chamar, a partir do módulo Draw, a função rect, que desenha um retângulo. Os parâmetros que eu tenho que passar para ela é aonde que ela vai desenhar, então qual é a tela, então ali eu estou passando o objeto screen, qual a cor que eu vou passar para ele desenhar, e depois uma tupla com a posição inicial, XY, de onde ele vai começar a desenhar, a partir do 00 lá em cima, e qual é a largura e a altura. Então, nesse caso, a gente está fazendo um retângulo de 50 por 100. Vamos lá, por exemplo, então aqui eu tenho eu estou chamando o retângulo, polígono, círculo, elipse, linha e linhas. Eles são funções que a gente pode usar dentro do Pygame, desse módulo Draw, para desenhar. Vamos executar para ver o que acontece. Vocês vão notar que ele vai desenhar, sempre respeitando a cor que eu estou passando. Demorou um pouquinho, mas executou. Então vamos colocar aqui do lado para mostrar. Aqui, inicialmente eu desenhei um retângulo, que é esse retângulo aqui preto. Eu usei a cor preta. Então antes eu importei todos do dicionário lá com as cores que tem no módulo Color. Usei a cor preta, botei na posição 12 e 20, comecei a desenhar a partir dali um retângulo de 50 por 100. Ou no caso do polígono, eu fiz para desenhar esse cara aqui, coloquei a gente vai colocar os pontos ali, os 4 pontos de onde ele vai desenhar, e ele consegue fazer. O círculo de forma parecida, para desenhar esse cara aqui. A elipse eu desenhei dentro do próprio retângulo, então a gente pode passar aqui, ó, dentro de quem que ela vai ser desenhada. Ó, a primeira linha, que é aquela linha mais grossa. Então aqui eu passei esse último parâmetro aqui para ele dizer a grossura da linha. Então essa linha aqui, ó, é chamada na linha 19, no código da linha 19, e o comando linhas desenha primeiro essa linha, depois essa, através dos pontos que a gente passa aqui, ó. Esse false é um parâmetro que a gente pode passar para dizer se é um desenho completo, então que tem início e fim. Então, se a gente quiser, a gente pode desenhar um retângulo através de linhas também. A gente pode também carregar uma imagem. Então, a gente tem ali na linha 15 e 16 do código, a gente está carregando um GIF e um PNG. A única diferença é o método que eu tenho que chamar depois, após o load. E só no momento da linha 18 e 19 que eu estou desenhando esses caras, essas duas imagens na tela. Eu posso usar fontes também, então eu preciso do módulo font, chamar aquela função font para inicializar, eu preciso passar um arquivo de extensão TTF, que são a True Type Fonts, então eu posso baixar, é bem fácil de achar esses caras na internet. Aqui um exemplo, ó, eu estou usando o The Godfather, a fonte dele, então thegodfather.ttf, tem esse arquivo físico lá no meu computador, e ali eu instanciei, na hora de escrever, eu posso chamar o render a partir da minha fonte e dizer qual é o texto que eu quero usar, então eu escrevi Olá Mundo, ali eu estou dizendo a cor que eu quero usar também, e a posição onde eu vou começar a escrever. Então é o Bleach que faz isso, que desenha. A gente pode usar efeitos sonoros, então a gente usa o mixer tanto para dar o play, se eu quiser tocar indefinidamente eu uso -1, se eu quiser tocar uma vez eu uso o valor 0 como parâmetro,
E antes disso eu tenho que carregar através do load, dizer qual arquivo que eu quero carregar. Então a gente pode usar MP3, pode usar OGG, que é um outro formato que ele aceita também. Naquele link ali embaixo eu consigo converter de um para outro. E na hora que eu parei de executar, eu quero terminar as minhas músicas, eu chamo o método stop. Eu posso adicionar uma lista, como se fosse um playlist, né? Eu posso adicionar como próxima lista através do método Kiwi, que representa uma fila de listas, uma fila de músicas. Então, aqui um exemplo para a gente saber o que fazer depois que uma música termina. Então aqui quando terminar uma música, e ele vai usar eu quero carregar uma outra música, eu estou dizendo que quando terminar eu vou carregar aquela música, lá embaixo no meu teste de eventos, quando eu chegar nesse evento de fim, aí eu posso fazer alguma outra coisa. Ele está só escrevendo na tela dizendo que a música terminou, né? E aqui muito importante os personagens, então os sprites, famosos sprites. Então ele é um módulo que é usado para qualquer objeto que vai aparecer, personagem ou cenário do jogo, e a gente tem duas formas de representar ele na tela. Através do Rect, a gente tem que ter tanto a imagem que a gente vai carregar para o sprite, quanto o Rect, que é o retângulo que representa esse cara dentro do jogo. Então a gente vai criar o sprite através daquela função que está ali embaixo. A gente tem uma série de funções, então tem a Collide Mask, que permite verificar se um sprite colidiu com o outro. Então ali embaixo está testando, se colidiu a bola com a parede, dois objetos, aí eu vou dar um play no som de colisão. Posso verificar se existe a colisão entre dois retângulos, então mesmo que a minha imagem não seja retangular, a gente tem que comparar a colisão entre dois retângulos. A imagem é sempre representada no jogo através de um retângulo que ela representa. Posso também usar um círculo, da mesma forma, para verificar. Tenho também o módulo Time, que ele é responsável pelo tempo do jogo. Então, tanto na parte de física, ele é usado também. Ele é usado para aquela parte de movimentação dos objetos na tela. E é útil também para execução em diferentes máquinas. Tem uma máquina mais rápida, eu posso alterar o nosso time. Então aqui a gente já tinha o nosso tick que a gente usava lá, que era o nosso clock. E sempre que a gente tiver chamar essa função tick, a gente pode salvar isso numa variável delta. E na hora de movimentar na posição x e y, a partir de uma determinada velocidade, que eu posso definir, então ali eu estou dizendo que ele vai se movimentar com velocidade 7, então ele vai se movimentar mais rápido na horizontal e uma velocidade 3 na vertical, mais lento. Na hora que eu quero modificar o valor, a posição de x e y, por exemplo, de um personagem, eu tenho que multiplicar o valor da velocidade x pelo delta, que eu obtive através da função tick, e acumular esse valor em x, e similarmente tem que fazer isso em y. Vou mostrar mais alguns exemplos aqui. Então nesse caso aqui, vamos ver o que faz o Pygame Drawing 2. Olha que legal, a gente fez um desenho aqui usando a função matemática seno e cosseno. Então eu fiz um for aqui de 1 a 200 e fui calculando, sempre dividindo por 20 o valor de i e por 6 o valor de i também para y, e fiz um cálculo para fazer esse desenho aqui interessante aqui com seno e cosseno. Outra coisa que a gente pode fazer é usar o mouse, o evento do mouse, que a gente viu na última videoaula. Então o que a gente tem no código aqui? Se o cara pressionou a tecla e apertou W, ou F4, ou Escape, eu estou saindo fora. Então são três formas de sair do programa. Se a pessoa apertou o R, eu vou mudar para vermelho a cor, se G, que é de green, para verde, e blue para azul. Se for o evento de mouse, finalmente, na linha 42, se eu cliquei com o botão esquerdo, eu posso usar esse teste para ver se é igual a 1. E aí eu diminuo o raio. Se não, é o botão 3. O 2 é o botão do meio do mouse. Aí eu aumento o meu raio. E aqui, vamos executar para ver. Então a gente está desenhando, ó. Não sei se dá para ver. Estou desenhando. Conforme eu clico ali, ele já vai atualizando a posição do mouse. Se eu apertar no botão R de vermelho, ele altera para vermelho. Se eu apertar no verde, ele altera para verde. Um exemplo bem interessante. Vamos voltar um pouquinho aqui no código. Então, a gente tem aqui, ó, para desenhar todos os pontos, continuar desenhando continuamente, a gente tem essa funçãozinha aqui,
Aqui eu testo as cores para verificar se eu tenho que desenhar como azul, vermelho ou verde. Aqui eu faço uma interação for para ficar desenhando todos os círculos que eu preciso para desenhar naquele formato, parecer uma borracha. Vamos para um outro exemplo aqui de texto. Então, aquele mesmo exemplo que eu tinha mostrado antes no início. Quando eu executar ele, ele vai aparecer o Olá Mundo lá na sintaxe já desculpa, na fonte do The Godfather. Vocês viram que agora aqui eu botei uma cor de fundo, porque aqui vocês podem passar só a cor normal, a cor do texto, a cor de fundo e aqui a posição inicial. Então aqui eu tenho uma tupla só para isso, só para renderizar isso. E a de música, então aqui eu estou carregando uma música, .log, estou mandando tocar indefinidamente. Vamos executar só para testar, para mostrar para vocês que funciona. Tá lá, funcionando, perfeito. Então até nessa vibe, vamos até a próxima nossa aula.